Glórias a Deus, me sinto perdido, mas com Jesus vai dar tudo certo. Jesus me consola. Hoje de joelho, misericórdia. Ele é contigo na tua vida, na tua casa e na tua família. Louvado seja Deus. Toma minha vida na mão do Senhor. Eu vim deixar uma palavra para você abençoada nesse dia, nesse término de semana, iluminada. Uma palavra de Deus para transformar a sua vida, para fazer um novo ser, um novo homem, uma nova varoa de Deus, uma nova bênção para o coração de Deus. Ele é contigo, Ele é com tua casa, com tua vida e com tua família. Ele vai transformar e você vai ser curado. Misericórdia. Você que está sofrendo, você que está angustiado, eu quero passar para você que Deus pode sim fazer algo na tua vida. Eu trouxe uma palavra para o teu coração e Deus pode fazer algo na tua vida, na tua casa. E deste ano, eu posso, eu quero. Eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você vai conseguir pela misericórdia do Senhor, porque Deus está ouvindo o teu lamento, está vendo a tua dor, Deus está vendo tudo o que está passando, Deus vai te dar vitória. Ele diz que se cremos, veremos a glória do Senhor. E eu trouxe uma palavra para você que está no Salmo 40 aqui, ó. Ele diz aqui: espere com paciência no Senhor e Ele se inclinará para ouvir o teu clamor. Ele está se inclinando para ti, para ouvir o teu clamor, o teu choro, o teu lamento. Sabe o que está faltando em você? Está faltando você ter paz. Sabe o que está faltando em você para essa bênção chegar na tua tenda, na tua casa, no teu coração, na tua vida, essa salvação? Está faltando você ter paz. Sabe de onde vem essa paz? Ela vem de Deus. Sabe de onde vem a paz de Cristo? Vem do Filho dele. Você clama todos os poderes, Mateus 11, 27. Todos os poderes foram entregues na mão do Filho Jesus Cristo, para que aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham uma vida nele. E quem tem vida no Pai, tem vida no Filho e no Pai. E é assim que ele vai. Espere com paciência, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Sabe o que está faltando em você para chegar a essa união tão linda, esse casamento tão abençoado que Deus colocou nas suas mãos? Está faltando confiança. Se você confiar, se você acreditar, Deus vai te abençoar hoje mesmo. Hoje, você lembra daquele pior ladrão? Daquele pior ladrão. Ele matou o Senhor Jesus, cuspiu, chicotou, xingou por 3 dias ali, no pé daquela cruz, colocou ele na cruz. E o que é que Deus fez com ele? O próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chegou e falou: hoje mesmo está aí comigo no paraíso. Por que você não perdoa? Por que você não perdoa? Perdoa. Por que você não se arrepende? Se arrependa dos mal que você fez, confesse diante de Deus e Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar. Ele é misericordioso. Ele é piedoso. Ele é tudo. Então coloca tudo na mão dele, confia nele que ele vai te dar vitória. Confia nele, acredita nele que ele vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Ele está ouvindo o teu clamor, ele está ouvindo as tuas orações. Agora falta você crer. A própria palavra de Deus diz que se você crer, verás a glória do Senhor. Como é que eu faço para ver essa glória de Deus? É você ter confiança. Quando você passa a confiar, é diferente de você dizer eu creio. Confiança não é para qualquer um. A confiança ela vem do perdão, a confiança ela vem do acreditar, a confiança vem de você, de um depósito. Eu vou confiar, colocar minha fé na mão do Senhor. E Ele vai te abençoar, você, sua casa, sua vida e sua família. Ele vai mudar. Olha, escute, é com você que eu estou falando. Perdoa, coloca o joelho no chão, entrega a tua mão, Senhor, primeiro a Deus. Deus, eu vou perdoar, mas que o Senhor esteja na frente dessa luta, dessa peleja, e que o Senhor venha me abençoar, venha me renovar minhas forças. Senhor, eu quero da tua vitamina, da tua espiritualidade na minha vida, na minha casa, na minha família. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Eu necessito que o Senhor me dê força para me perdoarmos e que o Senhor esteja na frente dessa situação, porque Ele está falando para ti, é com você. Espere com paciência no Senhor, que Ele está ouvindo com clamor, ouvindo o teu clamor e as tuas orações. Ela está chegando ao céu. Confia. Segue, caminha, confia em Deus, caminha, confia que Deus vai te dar a vitória. Acredite, confia mais, perdoa, porque Ele diz aqui, espera com paciência no Senhor, no Salmo 40, que
inclinou para ouvir o teu clamor. Ele está ouvindo as tuas orações, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. O Senhor Jesus perdoou aquele que cuspiu ele, que urinou em cima dele, apregoou ele, judiou dele. O Senhor Jesus que matou ele perdoou. Ele chega, faz todo aquele erro, ele diz: hoje mesmo tu está comigo no paraíso. E você, irredutível, essa irredução dentro de você, dentro do seu coração, só vai fazer mal para você o amanhã. Só vai fazer o mal para você amanhã. Só vai fazer o mal e você não vai conseguir ser feliz, porque você coloca aquele mal, você achando que está liberta daquela situação, mas você não está, porque aquele mal está dentro de você. Coloque esse mal para fora. Você sabe que quando uma pessoa está passando como uma comida que ela não faz bem o estômago, quem põe para fora não é você, é o seu estômago. Ela não aceita, ela põe para fora. O seu estômago, a tábua do estômago, a parede, ele não aceitou aquilo, algo que fez mal. Logo, o seu estômago diz: eu não aceitei, vai para fora. É assim, é o perdão. Assim, ele diz: ele está ouvindo com o clamor as tuas orações, ele vai te dar vitória. Mas eu sou irredutível, não sei o que está acontecendo. Isso é opinião sua, opinião própria sua. Quando nós devemos ter a opinião própria de aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, da nossa vida e da nossa família. Pede a Deus a misericórdia, perdoa, estenda as mãos, chama a convenção essa pessoa, chama a convenção esse homem, essa mulher, o seu filho. Chama a resistência, Senhor, eu quero a tua resistência, Pai, eu quero a tua vitamina, Pai, eu quero o Senhor nos meus caminhos, no meu espaço, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, Senhor, vem sobre a minha casa, sobre a minha vida, e Ele vai te abençoar. Ele é piedoso, Ele é Jesus, Ele é misericordioso, Ele é tudo. Ele vai te conduzirmos a tudo que você quer ir, aonde você quer chegar. Amém? Então ele diz: espere com paciência no Senhor. E ele se inclinou para vós, para ouvir o seu clamor. Ele aqui inclinamos os ouvidos, conforme está em Isaías também aqui, louvado seja Deus, o livro de Isaías, louvado seja Deus, louvado seja, engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz aqui Isaías 59, Isaías 59, eis que meus ouvidos não está gravado e minhas mãos não está encolhida para deixar de te abençoar. Eis que minhas mãos não está encolhida e nem meus ouvidos agravado para ouvirmos o teu clamor, as tuas orações. E a mão dele está aí pertinho de você para te abençoar, te salvar você dessa doença, dessa bebida, desse cigarro, dessa droga, dessa discussão, desses problemas. Ele vai te dar vitória. Ele diz que quando tu crê, tu verá a glória de Deus. Já quebrante, seja quebrantado. Não tem ninguém nessa terra que seja irredutível. Nós somos humanos e nós não conseguimos ser perfeito. O perfeito é só Deus. Perdoa, dá o perdão, estenda as mãos, se torna uma nova criatura, um ou dois. Ele diz em Mateus 18, onde tiver um ou dois unido falando o nome dele, está presente. Une essa pessoa, une, estenda as mãos, une, Deus vai dar vitória. Mas faz um voto no teu coração antes de qualquer coisa, que Deus vai te abençoar. Eu vou orar por você. Eu estou aqui no canal do YouTube. E todos aqueles que creem que é de Deus que está falando com você, vai lá, torne seguidor, se inscreve no canal do YouTube, e compartilha com 10 pessoas, que quando você fizer isso, eu vejo que você fez isso lá pelo meu e-mail e chega para mim. Eu vou pôr seu nome aqui no livro da vida para abençoar a sua vida. Não viva de aparência. Eu vou orar por você, Pai. Em nome de Jesus, não leva nada o orgulho, não leva nada a prepotência, Pai. Visita esta mulher, visita este homem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, visita, meu Deus, todos os membros do templo, Pai, Filho e Espírito Santo. Visita, Senhor, aquele amado casal lá, Ponta Grossa, no Paraná. Visita, meu Deus, meu Pai, minha irmã Neide Andrade, minha tia Maria Helene. Visita, meu Pai, Maria Quitéria Andrade. Visita, meu Deus, Silvânia, o irmão João Pedro. Visita, Senhor, a Luciana, visita a Margarida Santos, Limeira, São Paulo, visita, Deus, minhas filhas, minha casa, visita, Deus, todos os ouvintes, todos que ouvirem essa pregação, seja abençoado pelo poder, pela glória e autoridade do nome de Jesus. Seja um seguidor e seu nome, siga nossas páginas, siga o YouTube, se inscreve e compartilha com 10 pessoas, que eu vou orar por você em nome de Jesus.